Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. A designação do Vem Segue dessa semana é Mosias, capítulo 29, o último capítulo do livro de Mosias, e vai até Alma, capítulo 4. Dentro desses capítulos tem 9 anos de história aqui dos nefitas, tá bom? Logo aqui no capítulo 29 nós podemos ver o último rei Mosias, ele estabelecendo reis e terminando, né, o governo dos reis e começando ali o governo dos juízes. Haveria um juiz supremo e outros juízes ali para ajudar e governar o povo a partir desse momento. E 5 anos depois dessa lei, né, apareceu um homem entre eles chamado Anlice, e Anlice desejava ser rei. E essas coisas deveriam ser decididas pela voz do povo, de acordo com as leis, né, que Mosias tinha deixado ali para o juiz supremo. Então, o povo teve que fazer valer a sua democracia. Isso estava aqui em Alma, está em Alma capítulo 2, versículo 7. E aconteceu que a voz do povo foi contrária a Anlice, de modo que ele não foi proclamado rei. Então é muito importante, né, ver que o povo da igreja, né, se uniu ali com aqueles que não eram da igreja, porque Anlice, ele desejava destruir a igreja de Deus, desejava exercer domínio injusto ali sobre as pessoas. Então eles fizeram valer a sua democracia ali nesse momento. Olha só o que Mosias disse no capítulo 29, né, ao instituir essa lei. Ora, não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito, mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Portanto, observareis e tereis isto por lei. Resolverei vossos negócios de acordo com a voz do povo. E se chegar o tempo em que a voz do povo escolher iniquidade, então os julgamentos de Deus recairão sobre vós. Sim, então será o tempo em que vos visitará com grande destruição, assim como tem até agora visitado esta terra. Então, de acordo com a voz do povo, as coisas deveriam ser decididas. E o próprio Mosias, né, ele disse que não é comum a maioria do povo desejar iniquidade, sim a minoria. Né? E essa minoria muitas vezes quer se passar por maioria. Né? E nós devemos estar atentos a isso, fazer valer a democracia, fazer valer a nossa opinião, fazer nossa influência, né, ser ativa nas coisas. E nós podemos ver isso no governo, né, brasileiro, que nós, brasileiros, muitas vezes escolhemos mal nossos governadores, né? E por isso a iniquidade acaba acontecendo. Então nós devemos se inteirar mais desse assunto, se preocupar mais com a política, né? Ver as opções que temos. Esse é um tema muito importante para que nós possamos ver, tá bom? Tem uma história que eu lembro, né, de uma religião que tinha três... Era uma religião que tinha apenas um líder, e na ocasião tinha 3, né? E eles não sabiam qual fazer, porque nenhum dos 3 líderes queria sair da liderança ali da tal religião. E aí eles pegaram e fizeram uma votação entre o povo para ver quem seria o líder da igreja, né? E aí saiu esse ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mas, só para não misturar as coisas aqui, em relação à igreja, não funciona como democracia, tá bom? Porque um líder, um profeta de Deus, ele é escolhido por Deus, não pela democracia, né? Ou um bispo, né? Por exemplo, o bispo. O bispo não é uma democracia na ala, a gente vota nesse aqui, esse aqui vai ser o melhor. Então não existe isso no sistema de governo dentro da igreja, tá bom? Mas na democracia, no governo, deve ser dessa maneira. Bom, o tema que eu estou falando hoje aqui, né, do Vem Segue-me é: podemos ser uma influência positiva na comunidade, na nossa comunidade. E aqui eu trouxe um exemplo, né, que está no Vem Segue. Fala assim sobre as mulheres. Fala assim, ó: faça a sua influência ser sentida. A irmã Stanford foi chamada como presidente geral da Sociedade do Socorro em 1945. As líderes da Sociedade do Socorro foram convidadas a comparecer às reuniões em um Conselho Nacional de Mulheres, né, participar ali no governo, em alguns conselhos. E esse conselho ela não estava achando muito produtivo, né? Ela achou que não tinha muito a acrescentar nesse conselho, então ela vai até o presidente da igreja na época, né, era o George Albee Smith, e fala com ele, né, a respeito disso, que elas queriam sair desse Conselho Nacional, né? Veja só a conversa aqui, ó. Ao conversar sobre a sua recomendação, a irmã Stanford disse: sabe, presidente Smith,
aquele conselho não nos acrescenta nada, né? Falando da sua insatisfação, querendo sair dali daquele conselho. Mais tarde ela relembrou. O presidente olhou para mim surpreso e disse-me: Irmã Stanford, você sempre pensa em termos do que receberá? Não pense às vezes em termos do que você tem a oferecer? Acredito, prosseguiu ele, que as mulheres da igreja têm algo a oferecer às mulheres do mundo e que também podem aprender com elas. Em vez de deixarem de ser membros, sugiro que leve várias das suas melhores irmãs à junta dessas reuniões. Depois ele disse: faça a sua influência ser sentida, né? E ela seguiu ali o conselho do presidente e fez isso. E mais tarde, né, ela se tornou uma líder, né, desse conselho aqui mundial das mulheres, nacional das mulheres. Então nós devemos fazer nossa influência ser sentida no mundo, tá bom? E fazer valer nossa democracia, levantar nossas vozes, para isso sem escândalo, sem nada disso. Realmente exercer a democracia para ajudar e pensar, né, no próximo e no governo da nossa nação. Bom, então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.